Isso vai acontecer sempre em planetas como este, de provas e expiações, onde os espíritos são facilmente enganados, ludibriados, explorados e pela própria aceitação desses espíritos que somos nós, ainda inferiores, em levar vantagem no mundo, nós somos iludidos. Venham, que Deus vai salvar todo mundo. Venham, que Deus vai resolver o seu problema. Venham, e as pessoas vão enchendo e enchendo de dinheiro, e os templos, iludidas e enganadas e trapaceadas, e as coisas vão chegar a momentos que tudo se reverte, que tudo se modifica. Então, nós espíritas não acreditamos no espiritismo, nós acreditamos nas leis de Deus que o espiritismo tem reveladas a partir de 1857 em O Livro dos Espíritos. Isso não torna a verdade propriedade dos espíritas, não. A verdade é de todo o universo, capaz de ser compreendida e aceita por todas as criaturas. E com certeza, quem deixa preconceitos de lado, não se fanatiza e não se fecha, vai descobrir essas leis através de qualquer doutrina, inclusive do ateísmo, inclusive através do materialismo. Porque eu aqui garanto para vocês, a ciência a manifestação humana mais consciente, mais concetânea, mais irmã da verdade e, consequentemente, das leis de Deus. Que a ciência revela é o que ela descobre através das pesquisas. E o que ela descobre já existe. E o que já existe não é obra do homem, é obra da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Chamem design inteligente, chamem acaso, chamem caso fortuito, chamem aquilo, chamem essa coisa, chamem, como diz os mineiros, esse trem. Mas vai ser o Deus. Vai ser, em resumo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso tudo eu disse para mostrar por que nós estamos aqui. Para passar para vocês O Livro dos Espíritos, R$15. Ontem eu comprei um para dar de presente com uma amiga nossa, R$15. Com R$15 que você gasta no almoço aí, você compra esta maravilha, como diz a Valéria Cristina. É verdade. E a fé raciocinada, né, Zé Manuel, que apresenta o espiritismo, ela corresponde aos anseios do ser humano, sim, que quer saber como surgiu, da onde veio, o que acontece, para onde vai. Nós falamos aqui, né, a explicação que o espiritismo nos traz como pesquisa científica, porque Kardec foi um pesquisador. Kardec não revelou, não inventou tudo isso, ele apenas revelou esse mundo espiritual que existe, que sobrevive à morte, e eles, os espíritos superiores, vieram ditar tudo isso a Kardec, que usou do método científico para trazer essas verdades que já existiam, que existiram desde sempre e que vão continuar existindo. Então, a fé raciocinada, ela responde, ela vai ao encontro do anseio das pessoas, de questionar, da filosofia, da ciência, que é da pesquisa, e da moral, que é o seu aspecto aí religioso, porque vem tratar de uma moral, vem nos dizer o que realmente é importante na nossa vida. Então, vai ao encontro aí das questões, do anseio das pessoas de ter essas questões aí resolvidas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saiam daí. Retornamos de um rápido intervalo e vamos aqui começar esse bloco com a questão, o questionamento do nosso telespectador, o Evanir Moura. Ele é residente no loteamento Santo André, no Prado, e diz que nós falamos aqui que ninguém morre antes da hora. Ele queria saber sobre essa questão que as pessoas podem cometer suicídio, se elas vão ou não antes da hora. Como é que é esse processo todo aí? Nós agradecemos aí a participação de todos vocês, principalmente com essas colocações inteligentes, com esses detalhes aí. Quando nós falamos aqui que ninguém morre antes da hora, é de forma natural, A natureza, na regra da existência, quando acontece, a pessoa vai porque chegou a sua hora. Estava no seu contexto de existência no planeta, no seu tempo, na sua programação. Agora, é claro que, por exemplo, o suicida antecipa essa hora. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso a propósito do clima nosso em Nova Friburgo. Em função de pessoas que perderam toda a família,
eu tive a informação de um único sobrevivente de uma família de 8, 9 pessoas, todas soterradas. Esse sobrevivente estava sentado e não fazia nada, ali neutro, ali frio, aguardando que se tirassem os corpos. Aí perguntaram para ele, mas como é que você está? Porque não quer ajudar? Ele falou, não, eu só estou esperando localizarem todos os corpos que eu vou me suicidar. Aí vem a questão, isso vai resolver? Isso vai levá-lo para junto dos outros? Valéria depois vai falar sobre isso ali, inclusive abordando o livro dos Espíritos que trata desse assunto. Vocês que estão aflitos, vocês que estão aí recebendo informações inaceitáveis a respeito dessas tragédias, principalmente que se abateram aqui na nossa região, comprem o livro dos Espíritos. Custa R$15. Quem não tiver a condição de comprar, o Centro Espírita Friburguense, aqui em Nova Friburgo, Avenida Conde Bittencourt 102, de onde eu e Valéria somos diretores, dá o livro, sem cobrar nada de vocês em termos de submissão, porque não é dar e obrigar que vocês frequentem, não é dar e obrigar que vocês fiquem sócios, não vão perguntar nem o seu nome, mas lá vende nos dias de reuniões, terças-feiras à tarde, 3 horas da tarde, às sextas-feiras, 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. Compareçam lá e ganhem o livro se não puderem comprar. Se puderem, comprem. Se quiserem assistir a reunião, assistam a reunião, a palestra, tranquilo, num salão, num auditório, confortável, tudo direitinho. Não estamos chamando, estamos dizendo que lá existe. E para comprar esse livro, lá vende ou em qualquer lugar. Peçam pela internet, Livro dos Espíritos. Procurem comprar a tradução de J. Herculano Pires, que é mais clara, mais acessível, mais direta, muito interessante, um grande filósofo, um grande escritor, um grande poeta, o Herculano Pires. Então procurem comprar a tradução do Herculano Pires. A editora LAC, por exemplo, vende, em que pese nas contracapas da editora LAC, vai aí para os nossos internautas que participam disso, verem propagandas que não são adequadas de obras que não são espíritas. Inclusive aqui são intituladas como best-sellers espíritas. Lá no Centro Espírita Friburguense, sabe o que nós fazemos? Nós temos um carimbo bem berrante assim e metemos um carimbo em cima assim, não espíritas, não espíritas. Aqui tem o carimbo, não espíritas. E pior que eles já estão fazendo uma artimanha. Na primeira que eles costumavam colocar as outras obras básicas, às vezes misturavam 1 ou 2 nela, não estão mais colocando nenhuma. Então a gente mete o carimbo não espírita, porque isso aqui é uma propaganda imoral, em se transmitindo os conceitos de uma doutrina. Os indivíduos colocam lá best-seller dessa doutrina, que contrariam a própria doutrina, ou que fantasiam e mistificam a própria doutrina. Isso é grave e não devia ser feito. Nós metemos esse carimbo, mas a LAC, inutilizando essas obras que eles publicam como espírita, é a tradução do Herculano Pires. É uma ótima tradução e é a que nós recomendamos. Mas conheçam, vocês vão ver que consolo. Mas não é um consolo dizendo, Deus quis assim. Tem uma questão aqui que eu já vou queimar, é que o indivíduo perdeu 12 pessoas da família. E uma criancinha com 9 meses ou 8 meses ficou debaixo de uma laje e tal e se salvou. Sabe os comentários que eu ouvi, que correm, que vocês também já devem ter ouvido? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, que milagre, a criancinha não morreu. Isso é uma maneira de se auto-iludir, de se auto-enganar, para se aceitar uma coisa inaceitável, que é esse Deus que as religiões pregam. Como Deus pode ser bom, porque deixou aquela criancinha de 9 meses sem nenhuma responsabilidade ainda assumida na vida, e ceifou 12 pessoas da família com 20 anos, 17 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Espera aí, vamos botar isso na mesa e vamos analisar. É bom porque salvou a criancinha, mas como analisar essa bondade em termos morrido 12? Segundo as religiões predominantes, dessas 12, uma boa parte pode ter ido para o inferno, porque não tinha ainda se convertido, não tinha ainda se modificado. E a criancinha, que ainda não tinha nem iniciado a vida? Então nós não podemos aceitar essa simplicidade, essa primariedade de raciocínio para definir Deus. Então o que o Evanir destacou foi muito importante.
No suicídio, os indivíduos antecipam a morte, claro, antecipam a morte. No suicídio consciente, porque tem o suicídio também aí inconsciente, que o Livro dos Espíritos explica, que é o suicídio provocado pela completa alienação do espírito num corpo que o torna incapaz, esse espírito, de dominar as suas ações. No caso da loucura, por exemplo, não é o espírito que é louco, é o corpo que é defeituoso para provocar uma provação ou um sofrimento necessário para aquele espírito que está ali passar e se consertar. É o corpo que é defeituoso e não o espírito, mas o corpo não dá condição do espírito atinar e comandar suficientemente a ponto de não cometer o suicídio, não provocar a própria morte. Então, em caso de suicídio consciente, há uma antecipação, sim, Vânia, da partida dos espíritos, e todos eles vão pagar por isso, vão sofrer as consequências. Por menor que seja o prazo que ainda faltava para o desencarne natural, vão pagar por isso. Ninguém pode provocar a autodestruição. A vida é o bem mais precioso que nós temos na Terra, no planeta, para nós como espíritos manifestarmos até o último instante. Porque até o último instante nós não só estamos aprendendo, como poderemos ser tocados pelo grande efeito do sofrimento, do desespero sobre nós como espíritos. Nós estamos aqui para isso, para vencer essas dificuldades. Então a vida é o bem mais precioso que recebemos e por isso tem que ser preservada. Qualquer atitude que provoque o desencarne antecipado é realmente até um suicídio. Como, por exemplo, fumar, você está antecipando a morte. Como beber, como agir irresponsavelmente no trânsito, através dos mais diversos veículos, de motos, a automóveis ou caminhões, a negligência de tudo isso é uma irresponsabilidade que pode acabar provocando um desencarne antecipado e não na hora, foi provocado pelo próprio agente, pelo próprio indivíduo. Então tá certo, você acertou, parabéns, e continuem analisando tudo isso e não deixem de adquirir o Livro dos Espíritos. Leiam isso que está aqui, não acreditem nisso, como diz o Fabrício, não acreditem nisso. Pesquisem, raciocinem e entendam Deus, as regras de Deus e entendam os verdadeiros objetivos de nós estarmos no planeta Terra e a vida vai se transformar, vai ser muito melhor. Nós vamos chorar pelos nossos mortos? Claro que vamos. Nós vamos sentir muito? Vamos sentir. Mas vamos entender esse sentimento e esse choro, essas lágrimas estarão desenvolvendo o nosso sentimento, estarão desenvolvendo nossas características espirituais. Mas não são lamentos revoltados, não são desespero, são perfeitamente aceitáveis. Todos esses flagelos no contexto de quem conhece a doutrina espírita. Valéria. Bom, e cabe aqui a questão, a gente analisar a questão 956 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? E olha a resposta. O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado de espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior que aquela cujo curso interromperam. Então a gente vê aqui muito claro que a situação realmente é muito penosa.